Questão 28. Questão 28 vai falar sobre alteração cromossômica, vai falar sobre um tipo de mutação. A alteração aí, nesse caso, a mutação é uma alteração do material genético, que pode ser num gene, ou seja, num determinado trecho do DNA, ou pode ser no cromossomo. Então, a gente vai aí, nesse caso, revisar exatamente esses tipos de mutação. Vamos começar pela mutação gênica, que acontece no determinado trecho do DNA, que a gente denomina como gene. Eu coloquei aqui uma sequência de nucleotídeos para representar esse nosso gene, tá? É óbvio que é uma sequência completamente aleatória que a gente está colocando aqui. E aí eu coloquei uma sequenciazinha de nucleotídeos para que a gente pense sobre essas alterações gênicas que vão acontecer. Essa sequência é a sequência original, que eu repeti em cada um deles aqui. E aí a gente agora vai pensar nas alterações que essas mutações podem provocar. A mutação é uma alteração do material genético, certo? No caso da mutação gênica, a gente tem alteração de nucleotídeos presentes nesse gene de um determinado DNA. Então, aí nesse caso, a gente pode ter a deleção de um determinado nucleotídeo. Se eu deletar um nucleotídeo, por exemplo, aqui eu tinha uma trinca ATC, CCG e uma guanina ali no final dessa sequência, né? Se eu, por exemplo, deletar essa timina, a gente tem aí, nesse caso, uma alteração em todas as trincas que a gente vai ter daqui em diante. Então, a nossa trinca que antes era ATG, agora vai ser ACC. A segunda trinca, que antes era CCG, agora vai ser CGG. Então, a gente tem aí, nesse caso, a deleção sendo a remoção de um desses nucleotídeos, alterando aí drasticamente toda a sequência de trincas que a gente tem após a ocorrência dessa deleção. Então, daqui em diante, tudo vai ser alterado. Brenda, se fosse aqui no finalzinho, a gente teria a alteração a partir disso. Aqui não ia fazer nem tanta diferença para a gente, porque na minha sequência acabaria a segunda trinca ainda sendo igual, né? Mas, normalmente, a gente observa que a deleção de nucleotídeo vai mudar todas as trincas a partir dessa deleção que ocorreu, e isso pode trazer consequências graves, porque alterando essas trincas, eu altero também os códons que vão ser formados e, consequentemente, os aminoácidos que vão sendo, aí, nesse caso, codificados para a formação de uma determinada proteína. Substituição é trocar um nucleotídeo pelo outro. Então, por exemplo, eu posso fazer a substituição desse códon aqui. Então, desse códon, não, desculpa, desse nucleotídeo aqui. Então, ao invés de uma guanina, eu vou colocar aqui uma adenina. Aí, nesse caso, você observa que eu não alterei todas as trincas. Eu alterei a trinca onde houve essa substituição do nucleotídeo. É menos drástica essa mutação do que da deleção, porque a deleção vai mudando tudo que ocorre depois da deleção. Na substituição, eu tenho aí, nesse caso, uma mutação que acontece numa trinca, ela é alterada, mas as outras trincas elas são preservadas. Pode ser que ocorra uma substituição de um nucleotídeo pelo outro e essa nova trinca gerada continue formando um RNA, um códon, né, no RNA mensageiro, que codifique ainda o mesmo aminoácido. Porque como o código genético é degenerado, a gente tem essa possibilidade, né? Mesmo acontecendo essa substituição, a gente ainda poderia ter essa possibilidade de ter o mesmo aminoácido gerado, porque o código genético é degenerado. Mas a gente não tem como ter certeza, a não ser que ele te dê algum recurso para isso. Então, você não pode fazer essa afirmação. Ah, não vai ter problema. Pode não haver consequências graves, pois o código genético é degenerado. Sendo assim, a substituição de um nucleotídeo pelo outro pode gerar uma trinca, um códon, no caso, né, que vai ser codificado, que vai, nesse caso, codificar o mesmo aminoácido. Tudo bem? Adição, eu vou introduzir um nucleotídeo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma adenina. Então, a minha trinca antes era ATC, CGG. Agora, com essa adição, é ATC, ACC, GG, alguma coisa que vem ali na sequência. Então, da mesma forma que a deleção, a adição também altera a sequência de trincas que eu tenho sendo formada ali naquele estando presente naquele gene. Então, a alteração gênica, a mutação gênica pode ser por deleção, substituição, adição, sendo que a substituição ela é o que pode gerar menos impacto, menor impacto, devido à característica do código genético ser degenerado.
Caso essa alteração gênica gere aí, nesse caso, um códon que codifique o mesmo aminoácido, é uma mutação que aí, nesse caso, não vai trazer grandes consequências para esse indivíduo, tá bom? É uma mutação que a gente considera como sendo neutra. Houve alteração, mas já que continua sendo codificado o mesmo aminoácido, ela seria uma mutação aí, nesse caso, neutra. As alterações, elas podem ser cromossomiais. Aí, nesse caso, pode alterar o número de cromossomos ou a estrutura desse cromossomo. O número de cromossomos, a gente fala em alteração aí, nesse caso, cromossomial numérica. A gente tem aí uma alteração numérica podendo alterar a ploidia dessa célula. Por exemplo, eu posso ter uma célula que inicialmente é 2N e que depois dessa alteração cromossomial passe a ser 3N, por exemplo. Isso não é comum em animais, mas é comum em plantas. Essa euploidia em plantas é mais comum. Em animais, quando ocorre, o indivíduo ele não consegue sobreviver, tá? Mas a euploidia é você mudar o conjunto completo de cromossomos. Por exemplo, nós temos pares de cromossomos, temos 23 pares de cromossomos. Então, se a gente sofresse uma euploidia, a gente teria trincas desses cromossomos, né? Então, aí, nesse caso, a gente não ia ter mais pares. Então, a gente seria um indivíduo agora 3N, porque a gente teria 3 cromossomos de cada tipo e não 2 cromossomos mais de cada tipo. Isso é uma euploidia. Pode ser 3N, poderia ser 4N. As alterações aí, nesse caso, elas vão acontecendo, alterando a ploidia do indivíduo. Então, eu alterei a ploidia total desse indivíduo. Na aneuploidia, eu não altero a ploidia. O indivíduo ele é 2N, mas ele tem um cromossomo a menos do que o esperado ou um cromossomo a mais do que o esperado. Por exemplo, o indivíduo ele pode ser 2N mais 1, que é a trissomia do cromossomo 21. O indivíduo ele tem, ao invés de 46 cromossomos, ele apresenta 47 cromossomos. Ele é um indivíduo 2N, mas ele tem um cromossomo a mais só do que o esperado. Brenda, eu posso dizer então que alterou a ploidia desse indivíduo? O indivíduo continua sendo 2N, só que ele tem um cromossomo só a mais do que o esperado. Eu não alterei o conjunto completo de cromossomos, então isso é uma aneuploidia. Um outro tipo de aneuploidia que a gente tem, síndrome de Turner, onde o indivíduo é X0. Ao invés de ter um par de cromossomos sexuais, o indivíduo ele tem apenas um cromossomo sexual. Ele é X0, então ele tem um cromossomo a menos do que o esperado. A gente espera que o indivíduo tenha 46 cromossomos, que ele seja 2N igual a 46. Só que esse indivíduo, ele tem 45 cromossomos, então a gente fala que ele é 2N menos 1, para indicar que ele não tem aí, nesse caso, esses 46 cromossomos, ele tem, na verdade, 45 cromossomos, tudo bem? A mutação cromossomial também pode ser estrutural. Aqui eu tenho um cromossomo e os genes presentes nesse cromossomo. Gene A, gene B, gene C, gene D. Cada um condiciona uma característica genética diferente, tudo bem? Se houver uma deleção de um desses genes, isso é uma mutação. Então, eu deleto o gene completo, tiro aquele gene e deleto do cromossomo, tá? Então, houve uma deleção. Aqui, ao invés de ter os genes A, B, C e D, como originalmente a gente teria nesse cromossomo, a gente só tem os genes A, C e D. Duplicação, a gente vai duplicar genes presentes nesse cromossomo. Então, aqui eu dupliquei os genes A e B. Então, eles estão duplicados. Isso também é uma alteração cromossomial, uma mutação cromossomial, estrutural especificamente. Inversão, eu vou inverter a posição desses genes no cromossomo. Cada gene ocupa um lote gênico específico, né, que é a posição do gene no cromossomo. Se a gente modifica isso, isso altera a expressão desse gene também. Então, isso pode trazer consequências para esse indivíduo quando ocorre essa inversão. Então, a gente teria a sequência A, B, C e D de genes, certo? Aqui a sequência inverteu A, B, D e C. Então, eu inverti os genes B e C, D e C, desculpa. Então, a gente tem um processo de inversão. E translocação. Translocação, a gente tem aí, nesse caso, a fragmentação desse cromossomo, e essa região que está fragmentada, ela, aí, nesse caso, é liberada, e você tem um outro fragmento de um outro cromossomo que não é homólogo a esse. O normal é você ter a troca entre fragmentos de cromossomos homólogos, né? Que é a ideia que poderia ser gerada durante o processo de crossing. Quando você tem o processo de crossing, a gente vê que existe toda uma preparação para que esse processo ocorra, pareamento de cromossomos homólogos. Então, aqueles eventos que você vê na prófase 1 são eventos necessários para evitar possíveis erros durante o processo de crossing over.
porque a gente vai fragmentar um trecho desse cromossomo. E esse trecho desse cromossomo, o que impede dele poder sair dali e se ligar a um cromossomo que não é homólogo a ele? Então, existe essa possibilidade. É óbvio que isso vai sendo reduzido de acordo com esses eventos que vão acontecendo para reduzir a chance de erro. Mas é reduzir, não é impedir totalmente esse erro, né? Então, se houver uma inserção de genes de outro cromossomo dentro dele, a gente vai ter uma translocação. Então, a gente tem agora genes A e B, que eram desse próprio cromossomo, e genes W e Z, que são de cromossomos diferentes, de um cromossomo não homólogo. Vamos supor, esse aqui é o cromossomo de número 1. Então, o cromossomo de número 1 deveria ser assim. Os genes W e Z são do cromossomo de número 20. Então, o fragmento do cromossomo de número 20 foi inserido no cromossomo de número 1. Isso a gente chama de translocação, tudo bem? Agora, vamos lá para a gente poder fazer a questão. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF, se quebra, e parte dele se funde a outro gene, KYAA1549. Então, preste atenção nesse trecho que ele fala que um gene se quebra e se funde a outro gene. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os dois genes em questão, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, ou seja, em cromossomos diferentes, as duas cores aparecem separadamente. Já quando há fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas. Aí, nesse caso, se eles estão em cromossomos distintos, mas você teve aí, nesse caso, a quebra de um gene e a fusão dele a outro, a gente tem a ideia dessa translocação acontecendo. E é uma alteração cromossomial, porque ele mesmo no enunciado fala para detectar essa alteração cromossomial, tudo bem? Aí vamos lá. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico, é classificada como, primeiro, ela vai ser estrutural ou numérica. Numérica não vai ser, né? Porque para ser numérica tem que ser uma euploidia ou uma aneuploidia. E ele não cita nada disso aqui para gente. Ele cita uma alteração na estrutura do cromossomo. Então, a alteração é estrutural. A gente fica entre a letra A e a letra E. E aí, ele dá duas opções. Na letra A, ele dá a alteração estrutural do tipo deleção. E na letra E, alteração estrutural do tipo translocação. Gente, eu tenho dois genes. Esse gene, aí nesse caso, um gene vai se fundir ao mesmo cromossomo que o outro gene. Então, eu não estou deletando o gene. Eu estou aí, nesse caso, colocando um gene que não era desse cromossomo. Eu estou trabalhando com uma ideia de translocação. Então, seria aí, nesse caso, a letra E a opção correta para essa questão. Vou sair para vocês pegarem esse resuminho para vocês estudarem.